PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do PodSenge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Eu sou Rosângela Moreira e neste episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre industrialização, novas tecnologias e sustentabilidade na construção civil. O nosso convidado é um amigo muito especial, engenheiro civil, Leonardo Menezes, extremamente experiente na área. Todo mundo, acho que em Goiânia já ouviu falar do Léo, né? Do Léozinho, posso chamar assim, né, Léo? Pelo canteiro maravilhoso de obras que ele fez. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Rosângela, é um enorme prazer estar participando da segunda edição do PodSenge, né? Então, me sinto muito grato e ter esse bate-papo com você, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e participar de um podcast do sindicato que eu represento. Então, fico muito contente, muito satisfeito e agradeço o convite. Imagina, nós temos muito a aprender com você, Léo. Léo, vamos lá, vamos ver. Você foi responsável por uma obra magnífica aqui em Goiânia, né? Uma obra que todo mundo conhece, uma referência, o World Trade Center. Um canteiro exemplar, complexo, muito grande, em que você gerenciou ali um volume de informações muito, muito relevante. Conta pra gente essa sua experiência, Léo. Rosângela, a gestão do WTC realmente é uma trajetória, assim, um momento da minha carreira que eu passei por muitas situações. É um empreendimento de uma envergadura enorme, né? Que eu passei por praticamente 10 anos da minha carreira envolvidas nesse projeto, desde da fase de desenvolvimento, desde a fase de início das implantações, de estudos de novas tecnologias para o empreendimento. Então, foi um empreendimento que eu tive uma oportunidade de viajar Brasil afora, até no exterior, para buscar novas tecnologias referentes à fachada, eficiência energética. E realmente foi um grande desafio, tanto em termos de processo executivo, quanto logística de obra, né, a gestão do empreendimento, muito pela localização dele também, né? Uma localização numa região altamente adensável, com fluxo de veículos enorme. Então, esse planejamento ele começou a ser feito bem no processo do nascedouro mesmo. Então, o WTC foi um empreendimento que foi muito desafiador na questão de novas tecnologias, desafio logístico mesmo, pelo local da implantação do empreendimento, que ali a gente trabalhou com uma premissa básica de o menor impacto possível na vizinhança, no entorno. Então, foram ações que a gente tomou em projeto, na concepção mesmo, de fazer as implantações de caminhões todos dentro do canteiro para ter o menor impacto no empreendimento. E foi um empreendimento bem desafiador da gente procurar inovações tecnológicas pelas características do empreendimento, inclusive pelo prazo da obra também. Exato. Então foi um E ali era uma região que eu frequento, né? Meu filho estuda ali, seu filho também estuda ali, e eu passava por ali todos os dias e eu sou testemunha de que realmente nós não fomos impactados, assim. Claro que a gente sabe que obra gera um transtorno, mas o transtorno foi mínimo mesmo. Vocês estão de parabéns, foi uma gestão assim, ó, espetacular. Eu falo porque eu sofri aquilo, né? Eu tinha aquele medo, aquele receio de passar por ali, tumultuar. E a gente não via esse movimento ali de caminhão, de sujeira, foi muito bem controlado. Como que você fez com esse resíduo? Porque é muito resíduo, a gente sabe, né? Uma obra gigantesca. Como que era esse tratamento desse resíduo, a retirada desse resíduo? Isso. Uma das premissas básicas ali nessa questão do impacto menor, a gente fez uma implantação inovadora em obras de Goiânia, que foi o lava-rodas. Então, a gente criou um lava-rodas, criamos uns acessos específicos para entrada e saída de caminhões. Então, todo caminhão, tanto na fase de escavação quanto na fase de estrutura e concretagem, todos os caminhões sairiam enlonados, protegidos e com uma equipe específica para poder fazer a limpeza, para ter o menor impacto possível, né? E no projeto de estrutura, a gente
passou essa demanda para os projetistas para fazer os cálculos necessários para cálculo dinâmico, para a carga dinâmica dos caminhões da entrada e saída, né? Cargas superiores ao processo de operação do empreendimento. Então foi um cuidado especial que a gente teve e realmente você como testemunha, né, realmente é uma obra que o nível de críticas em relação a isso foi mínimo, muito pelo contrário. Foi uma obra emblemática de uma envergadura a maior do Centro-Oeste, né? Um canteiro maravilhoso, né? Sem dúvida, e você teve a oportunidade de visitar um ano e meio atrás e foi muito enriquecedor e foi um motivo de orgulho receber vocês no empreendimento. Imagina, até a visita foi uma maravilha, né? Extremamente organizado. O que você usou ali de gerenciamento do canteiro, Léo? Assim, porque é uma obra complexa, muitos trabalhos diferentes, tecnologias diferentes, né? Lá você usou o drywall, porque tem a parte comercial. Conta pra gente como que é esse trabalho, assim, como que é a aceitação do funcionário, que é o maior problema que a gente tem, com essas novas tecnologias. Sim. O empreendimento ele é muito complexo, tem uma torre que é a residencial e tem a comercial, que o nível de sofisticação do projeto, ele exigia uma metodologia diferenciada, né, que a gente teve que buscar um fornecedor de fora, um fornecedor de Santa Catarina, né? Eu viajei até no exterior para poder identificar metodologias, né? Então, em especial, o empreendimento comercial, ele tem um nível de industrialização superior ao residencial, né? Então, nisso a gente teve que fazer vários estudos comparativos também para poder comparar sistemas com outros, né? Para, além da questão da tecnologia, ter a viabilidade econômica também, né? Então, a gente conseguiu ter esses ganhos e o processo foi bem desde o início mesmo, desde a fase de planejamento, né? Cada empreendimento é um empreendimento multiuso, complexo, mas cada um tem o seu cronograma e, ao mesmo tempo, ele tem que estar funcionando no complexo como um todo, né? Então, isso foi muito desafiador. Então, na gestão das concretagens, né? Inclusive, foi um desafio muito grande para ter uma concreteira para poder suprir a demanda da obra, porque cada empreendimento tem seus cronogramas, ter suas equipes específicas, uma equipe para embasamento, a área do embasamento do empreendimento é a metade da área do empreendimento. A outra metade da área construída, 50 mil metros quadrados de embasamento, os outros 55 mil metros quadrados são referentes às duas torres. Então, gerenciar essas etapas foi um grande desafio, mas vem da fase de planejamento de canteiro, entrada e saída dos caminhões, locação. Ali a gente fez uma definição estratégica de locação de uma grua para atender 70% do complexo do empreendimento. Então foi feito todo um estudo de logística para uma grua conseguir absorver e atender o empreendimento, até a questão das ascensões das gruas, o impacto que teria na vizinhança também. Então investimos em tecnologia, dispositivo anticolisão nas gruas para ter os aspectos de segurança, né? Então foi muito assim, na implantação, no planejamento, nas reuniões com as equipes, processo de sensibilização, né? E cada obra tem o seu cronograma e com administrações diferentes, então gerenciar sem ter preferência, né? Envelheceu um pouquinho, né? Poxa, o pessoal comenta como é que você não tem fio de cabelo, é branco. Foi bastante desafiador. Realmente uma obra, é um espetáculo, quem é de Goiânia sabe, conhece, quem não é, vale a pena a visita. Leonardo, e ainda com relação a essa obra, como que foi porque a gente tem ali o comercial, tem toda aquela particularidade, o residencial. Como foi esse cuidado de vocês com relação ao atendimento ao seu cliente mesmo, aquele que é o proprietário, assim, muitas modificações, muitos processos, esse gerenciamento todo, como é que foi isso? Conta pra gente. Isso. Com relação a essa questão da personalização, a gente já estabelece num cronograma, né, alinhado com a evolução da obra, as datas limites para os clientes que já adquiriram o imóvel,
sinalizando as datas limites para poder nos encaminhar as propostas de personalização, né? E a gente apresenta alguns kits também de personalização. Então a gente procurou antecipar e procurar os clientes para a gente ter a gestão mais adequada possível das modificações sem ter necessidade de retrabalho, né? Então isso aí vem tudo do planejamento, né? Alinhado com a evolução da obra, a sinalização, a informação da evolução da obra com os clientes. Lógico que dos primeiros pavimentos, né, em função do ciclo da estrutura, é um empreendimento de 43 pavimentos, então o ciclo da estrutura dura praticamente um ano e pouquinho. Então é um ciclo longo. Então esse ciclo longo a gente estabelece um cronograma e informa os clientes, informa as personalizações, as possibilidades, analisa tecnicamente, justamente para a gente eliminar possíveis retrabalhos. É uma postura mais proativa, né? Uma postura mais proativa, lógico, com a intenção de atender o cliente. Sempre, né? Da melhor forma possível. Ok, Leonardo, fala pra gente agora um pouquinho sobre esses conceitos novos de construção civil, né? Esse conceito que muito pouco a gente conhece de construção circular, dessas práticas mais sustentáveis, né? Que a gente tem esse apelo ao meio ambiente, porque a gente sabe que a construção civil gera muito resíduos, né? Como que é o gerenciamento, como você fez o gerenciamento desses resíduos no canteiro? Eu sei que vocês tiveram uma preocupação gigante quando a gente teve problema com dengue, né? Sim. Então conta pra gente dessas coisas que você implantou lá, desses sistemas que você implantou e que funcionaram muito bem. Isso. Lá na Torre Comercial foi um empreendimento que a gente trabalhou nas áreas internas 100% em drywall, né? 100% em drywall, então o nível de resíduo foi infinitamente inferior, né? O nível de resíduo, de quebra de tijolo, então o nível de construção a seco, né? Bem enxuta. Níveis de fachada, foi uma fachada envidraçada, unitizada, que os painéis já ficam prontos, fazemos a ancoragem e o encaixe, então o nível de industrialização foi altíssimo. O residencial foi um sistema mais convencional, né? Então a gente teve assim, no comercial, um empreendimento com um nível de resíduo muito menor. E através do WTC, das boas práticas do WTC, eu fui convidado para fazer parte da comissão da construção civil, junto no projeto com a FIEG, do processo de industrialização das obras verticais de Goiânia, né? Nossa, excelente. E é justamente isso, difundindo boas práticas, difundindo essa quebra cultural que nós temos, né? O WTC foi é um empreendimento fantástico, é um empreendimento moderno, né? Com alto grau de industrialização, mas não é a nossa cultura, não é a nossa prática comum no mercado, né? Em Goiânia a gente já está começando a ter esse movimento, né? Terral, City, Consciente, as construtoras já estão abrindo a cabeça, né? Para trabalhar em drywall, já tem lançamentos em drywall, então a gente está nesse projeto difundindo muito esse processo de industrialização, que eu entendo que é um caminho sem volta. Com certeza. Não tenho dúvida, já passou do ponto, né? Já não dá mais, muito em função da carência de mão de obra também, dos desafios logísticos que a gente tem em nossos empreendimentos. Né? Que é bem comum nos Estados Unidos, por exemplo, é super comum, né? No Brasil ainda existe esse preconceito com o drywall, um processo mais industrializado, até a mão de obra mesmo tem mais além do cliente, né? E uma das outras práticas também que eu entendo é essa preocupação que vocês tiveram de ser mais proativos com o cliente. Isso também ajuda a diminuir o resíduo, mesmo na tradicional, né? Porque aí você evita aquele refazer os serviços, demolir uma alvenaria para construir em outro lugar, mudar um ponto. Então, essas coisas também ajudam bastante, né? Isso, esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que difundir a construção a seco para automaticamente a gente diminuir o nível de resíduo na veia, né? Exato. Não é nem fazer a gestão dos resíduos, é procurar trabalhar na construção a seco para você praticamente eliminar. Usar os kits, né? Usar os kits, industrializar. Hoje, o nível de sofisticação dos nossos empreendimentos e o nível de
o grau de dificuldade, as particularidades. Hoje a gente está lançando empreendimentos, 43 pavimentos, 45, 50, concreto aparente. Então, algumas situações de fachadas complexas que a gente não tem mais condição de ficar trabalhando com reboco externo. A gente tem um desafio para abastecer uma obra dessa também, né? Enorme desafio. Então, no começo de nossas carreiras, os empreendimentos eram 15 pavimentos, empreendimento de 9 mil metros quadrados. Paletizado ainda. Tijolo não era paletizado, bloco sobre bloco. Hoje, trabalhando com empreendimento, 45 pavimentos. Hoje, Goiânia é o terceiro mercado imobiliário do Brasil, um mercado pujante. Maravilhoso. Né? E no WTC eu tive a oportunidade de visitar várias obras no Sul, Sudeste. E 10 anos atrás eu visitei a obra em Porto Alegre, Santa Catarina, com painéis de fachada, drywall em residencial. E hoje em Goiânia que a gente está começando a vencer essa barreira. Essa resistência, né? Essa resistência. E eu entendo assim, que é um choque cultural mesmo. Eu entendo que Goiânia, ela está muito bem posicionada na área de engenharia com as empresas de Goiânia. Eu acho que são excelentes empresas, focadas de uma maneira geral na boa técnica, mas quando vai abrir a cabeça para novas tecnologias, eu acho que a gente tem uma barreira cultural. E tanto aí, do cliente quanto por parte da construtora. Exatamente. E nesse projeto de industrialização, a gente está querendo buscar essa quebra de barreira. Ontem mesmo a gente teve uma reunião nesse projeto, que a gente já deixou endereçado uma reunião com os fabricantes de drywall no Sinduscom, justamente para apresentar cases de sucesso em empreendimentos do porte do nosso de Goiânia, justamente para mostrar as vantagens. E mostrar a possibilidade, né? Mostrar a possibilidade. Então, nesse grupo, a gente chamou os fabricantes e mostrou para eles, vocês estão perdendo um potencial de mercado enorme. Vocês estão vendendo, mas tem uma possibilidade. Mas para isso, vocês precisam mostrar os benefícios. Isso tudo com custo comparado, com cases de sucesso. Então, já tem uma reunião e uma palestra agendada agora para o mês de setembro, que a gente vai chamar aí as grandes construtoras, os projetistas, os fabricantes. Extremamente importante incluir os projetistas. Muito. Né? E paralelamente a isso, a gente inseriu nesse convite dessa reunião ontem membros do Senai e do SESI, justamente nesse gargalo que a gente tem de mão de obra. De laboratório. De laboratório, na capacitação dessa mão de obra para atender essa demanda. Tanto de demanda de pedreiro de acabamento, de carpinteiro, quanto também preparar para essa demanda que vai surgir de gesseiro em drywall. Vai surgir porque não é novo, não tem, é pouco. E eu falo isso, a gente começou lá, quando a gente começou lá atrás, vinha aquele tijolo que não era paletizado, a gente cortava aço na obra, né? Então a gente passou por todos esses processos. E é lento essa evolução, né? Infelizmente, a nossa área é uma área que evolui muito lentamente. Envolver o fornecedor nesse processo, nessas reuniões, os projetistas, é fundamental. Para a gente ganhar agilidade nessa mudança, né? Porque não dá mais para a gente construir como a gente construía antes. Não flui, demora muito, é muito caro, é mais risco de acidente, é mais resíduo para a cidade lidar com isso, né? A gente acaba que não tem muito espaço. Então, acho que é uma iniciativa maravilhosa essa e estamos torcendo para dar certo aí. Com os canteiros cada vez mais complexos e maiores que a gente está tendo em Goiânia, né? Goiânia está... Qualquer lugar que você vira tem uma obra. Graças a Deus, né, gente? Exatamente. E é justamente isso. Esse projeto está envolvendo toda a cadeia. Projetista, fornecedores de material, fornecedores de equipamento, ferramentas, né? Os construtores e chegando nos clientes e nos corretores também. Esse projeto, ele tem que chegar até na parte de comercialização também, né? Para o próprio corretor entender que a parede em drywall tem todo um benefício acústico, tem toda uma possibilidade de modificações posteriores sem uma quantidade de resíduo, né? Se tiver possibilidades do cliente querer modificar. Com o drywall é muito mais simples, muito mais rápido muito também, mais rápido, muito mais
eficaz. Um outro ponto importante, Leonardo, que você já até comentou, diz respeito à questão da mão de obra qualificada. Porque a partir do momento que você muda a tecnologia, você precisa dessa mão de obra qualificada. E a construtora não tem como ficar esperando chegar a tecnologia para depois qualificar a mão de obra. Então, é importante envolver todo mundo no setor, né, antes, para quando chegar a tecnologia, a gente já ter ali essa questão da mão de obra. Que é um gargalo, né? A gente sabe, hoje em dia você não consegue pintor, não consegue gesseiro, não consegue carpinteiro, mestre de obras, nada. E eu sou bastante envolvida com os meninos mais jovens, o pessoal do CREA Jovem, do Programa Mulher, e a gente tem muito engenheiro recém-formado, e eu convivo com os dois lados. Então, de um lado, a gente tem ali as incorporadoras, que estão sem mão de obra qualificada, né? Está todo mundo falando que não tem engenheiro, todo mundo querendo contratar engenheiro sem conseguir. Do outro lado, a gente tem uma turma jovem que está vindo aí, que está desempregada. Como unir essas duas coisas? Assim? O que você sugere para que, né, treine essas pessoas, para que eles sejam inseridos no mercado? Que tem ali aquela continuidade, né? Saiu da faculdade, tem a continuidade na vida profissional. Isso. Em relação à questão da mão de obra operacional, inclusive nesse projeto de industrialização, a gente teve uma visita no Senai para justamente verificar como o Senai está se preparando para essa demanda que vai surgir, né? Então, numa visita que a gente fez no Senai em relação a esses cursos de profissionalização, eu falei quais são as grades que estão com turmas abertas. E na visita inicial, pedreiro de alvenaria, carpinteiro, armador, que é muito necessário, instaladores prediais. Gesseiro em drywall tem? Não tem. Precisamos desenvolver um conteúdo programático e nos preparar justamente para isso. Porque no momento que a gente vai mergulhar num projeto de industrialização, a capacitação tem que estar andando ao lado, alinhado. Então, foi um projeto que nessa reunião já tem curso aberto, já foi definido o conteúdo programático, já envolvemos fabricantes que tem até os instrutores específicos, porque o drywall é uma técnica que tem toda uma metodologia para realmente a gente atingir os resultados de eficiência acústica, né? Então, é um procedimento, é um processo industrializado e mais especializado. Então, no momento que a gente está com esse movimento de industrialização, a gente precisa preparar o mercado para se capacitar da mesma forma, né? Nessa mudança de chave, né? Da construção artesanal para a construção industrializada. E esse movimento já está sendo feito. E as construtoras têm participado desse movimento? E as construtoras têm participado. Nessa comissão a gente tem chamado, ontem foi casa cheia lá no Sinduscom, foi muito bacana. O CREA está apoiando ativamente esse projeto. O CREA, esse ano e ano passado, fazendo vários cursos de capacitação, de formação para os jovens profissionais. Extremamente importante, né? Extremamente importante. O SENGE, nós fizemos o programa de mentoria, que a gente tem muito orgulho de ter, eu e você, ter participado dele, né? Muito bom, nossa, foi excelente. Muito bom, foi um case do empreendimento, fazendo tarefas de casa, né? Foi muito enriquecedor o tanto que eles ficaram gratificados, né, em relação a esse trabalho. Então, é justamente isso. É isso que a gente tem, é difundir, é compartilhar as experiências que a gente tem para essas novas gerações, né? Os estagiários que a gente tem, é o que é a primeira coisa na entrevista. Aproveite a experiência, aproveite o momento. A remuneração é uma simples ajuda de custo. Tudo que você vai absorver aqui, mas vai ser ferramentas para você para o resto da carreira. Então, nessa trajetória aí de 24 anos de formado, quantos engenheiros que viraram coordenadores, gerentes, que passaram por toda essa cadeia, a prata, né? Da casa, né? Prata da casa, né? Esse é um problema que eu vejo muito, assim, a gente sabe que nós temos problemas de formação mesmo dos jovens, né? Tinha na nossa época, continua tendo hoje, acho que às vezes até piorou um pouco em função aí
dos cursos online, né, e tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a formação do engenheiro em si, porque a gente sabe que o pessoal a gente não aprende nem a metade do que a gente deveria aprender na faculdade, a verdade é essa, né? E a importância do estágio com relação a isso, aprender a gerenciar, aprender a pedir material, gerenciar o estoque, atender uma fiscalização, que é diferente a forma como você atende, né? Analisar a documentação. Então, toda essa formação que a gente não tem na faculdade. Não. Né? Não. E as empresas vão ter que suprir isso de alguma forma, né? Porque elas estão sentindo falta desse profissional. Exatamente. Eu diria assim, um gestor de obra, ele se prepara, ele tem que ter um preparo para lidar com diversas situações, né? Muito. Receber um fiscal, planejamento e a gestão da obra, lidar com as equipes, né? Um empreendimento daquele, né? com uma intercorrência, segurança do trabalho, entorno, vizinhança. E na faculdade, de fato, a gente não tem esse conteúdo programático. Isso a gente aprende na dificuldade, é passando por dificuldades, é pela experiência que você vai adquirindo dia após dia. Então, o estágio são momentos assim extremamente enriquecedores. Então, nós como gestores de obras, nós somos administradores, nós lidamos com a sociedade, com os sócios do empreendimento, que mensalmente a gente tem que prestar conta, previsto realizado, consumo, desembolso, né? Estoque, gerenciamento de estoque, planejamento, conflitos internos entre equipes. Então, é psicólogo, é administrador, é engenheiro. E tudo. Na faculdade, realmente, a gente não passa por isso, né? E só na experiência prática que a gente tem condição de enfrentar essas situações, e com o tempo você vai criando as habilidades necessárias para lidar dia a dia com os desafios que surgem dia a dia. Inclusive habilidades sociais, né? Porque eu falo assim, você lida com o mais baixo ali, o seu servente, o seu auxiliar, isso. E no mesmo dia, de repente até no mesmo período, você está lidando ali com o dono de um apartamento que custa milhões, com o dono da construtora. Isso. Então, essa habilidade social também que a gente não aprende na escola e que a gente tem que desenvolver. E o estágio é o momento ideal, né? Eu vejo tão pouca gente aproveitando isso. Isso. E assim, e até a convivência com eles, saber o valor dos funcionários. Tem soluções que a gente identifica, por exemplo, tudo que a gente passa pelo planejamento, a gente tem a estratégia, mas todas as definições que a gente tem no empreendimento, a gente envolve engenheiro, chama o mestre, o encarregado, alinha, combina, mostra, ouve, né? O escutar é importantíssimo, mas né? Muito, tantas contribuições que a gente tem, quando você envolve a equipe, traz o problema, vamos encontrando as soluções para chegar no denominador, e tem a empatia, tem a adesão deles, né? Porque nas eles ficam soluções. Empolgados de participar também. Exatamente. Então, é um desafio diário e ter essa equipe. E a gente ter também a capacidade de fazer a gestão da melhor forma possível, valorizando as pessoas. Exato. Você tratar o servente, humanos, né? servente como diretor da mesma forma, com o mesmo respeito, né, com a mesma consideração. Isso faz toda a diferença. Quando a gente trabalha num canteiro como o WTC foi, um empreendimento com mais de 500 funcionários, trabalhando ao mesmo tempo, é muito importante você manter essa sinergia, né? É emocionante, assim, eu saí de obra já há algum tempo, de vez em quando eu encontro um eletricista, alguém que foi meu funcionário, e eles lembram, eles conversam, porque sempre teve essa proximidade, essa parceria, né? Essa educação mesmo. Muito. Né? E a gente passa por muitos momentos difíceis dentro de obra, e a gente precisa deles, e eles precisam da gente, então, estar ali, um respeito pelo ser humano, né? É um ser humano que está ali, é um pai de família, é um marido, né? Eu acho que isso é essencial. Eles contribuem bastante, ajudam demais. Eu aprendi muito com todos eles. E trabalhando com a verdade, trazendo junto, sendo bem verdadeiro. Então, no empreendimento daquele, para ter o nível de organização, nível de planejamento, é muita disciplina, é muito acompanhamento, é muita puxada de orelha também, mas ao mesmo tempo é a verdade, é o alinhamento, né?
buscando sempre o melhor para o empreendimento. E entender essa noção de equipe, né? Cada Claro. um tem uma função, um não é mais importante que o outro, né? Isso. Todo mundo precisa de todo mundo, é uma engrenagem. É uma Se engrenagem. sair uma pecinha ali, sai tudo dos trilhos. Não tem estrela, é um trabalho de time mesmo, é um trabalho totalmente em equipe. E a equipe precisa estar empenhada com os desafios, empenhada. Ali a gente teve um desafio logístico de fazer um empreendimento, uma concretagem, 360 metros cúbicos, É muito. para a gente começar às 7 e terminar às 18, para não ter o nível de ruído e o impacto na vizinhança. Então ali foi duas bombas, um ajuste afinado com a concreteira, um rodízio entre equipes até na hora de almoço, É porque o cansaço bate, né? sem dúvida nenhuma. Então teve um planejamento e uma gestão. Então tem que ter muito planejamento e muita sinergia com a equipe para a gente atingir os resultados. E assim, eu me sinto muito orgulhoso de a gente ter conseguido isso. Mas tem que sentir mesmo, É. maravilhosa. E isso, a industrialização ajuda muito nisso também, né, Léo? Porque a gente Muito. consegue aí reduzir muito tempo, reduzir até essa questão do recurso mesmo, de você ficar ali gerenciando tanto do seu tempo, quanto do material, quanto do equipamento que você precisa. Exatamente. Então, acho que a industrialização é o caminho, porque esses canteiros de obras que a gente está tendo aí, cada vez maiores, cada vez mais Isso, complexos. Isso. Obras lindas, maravilhosas, a nossa cidade merece, que é linda, né? Isso, e a gente precisa encontrar mecanismos racionais de trabalhar mais saudável, de menos desgaste, sabe? De uma maneira mais... Nossa, é muito sofrimento trabalhar bloco sobre bloco até hoje. Até hoje. Mas é isso. Mas a gente está vencendo essa barreira, né? Não, eu acho que começa, não tem jeito. A nossa área é uma área ainda muito artesanal, mas está mudando, a pessoa está buscando. Eu acho que isso é extremamente importante. E acho que para os engenheiros novos também fica essa questão de se aprimorar, né? Você não é só o diploma, você precisa continuar buscando o aperfeiçoamento. É importante para que você continue aí no mercado, para se posicionar melhor, para virar um gerente, um diretor, né? Todo mundo quer melhorar. E eu acho que essa questão do treinamento mesmo, de valorizar o estágio, de valorizar a empresa, de buscar aprender sempre, né? A gente sempre aprende com todo mundo. Acho que é maravilhoso. Agora eu queria que você falasse pra gente aí desse desafio profissional novo que você está assumindo, né? Isso. Como é que está esse momento no mercado? Isso. Com o WTC, a finalização do WTC, no meu entendimento, foi um grande fechamento de parte de um ciclo da minha carreira, né? Minha carreira foi iniciada na Consciente Construtora, uma empresa que eu tenho uma gratidão enorme, fez parte da minha formação técnica, né? Então, finalizei um empreendimento que foi a cereja do bolo mesmo, foi um empreendimento que eu tenho um orgulho enorme. Quase 40% da minha carreira foi envolvida nesse empreendimento, desde a fase inicial, né? Então, é um empreendimento que eu tenho muito orgulho e eu estou num novo desafio profissional, muito feliz, na Terral Incorporadora, uma empresa uma enorme empresa, uma excelente empresa para trabalhar, com uma equipe fantástica. Estou muito motivado num trabalho bem desafiador, mas com grandes perspectivas e em enorme crescimento. Estou muito feliz, está indo para o 4º mês, já com a minha equipe, muito feliz e bem assim, motivado. É muito bom, Léo, muito bom. E aí é mais uma fase de estudos, né? Aprender a lidar ali com pessoas diferentes e tecnologias diferentes, porque muda tudo, né? Você saiu do casulo e foi para um outro lugar que você não conhecia nada, né? É uma saída de uma zona de conforto mesmo. E a vida é feita de desafios, né? Então, saí de uma empresa que eu já conhecia toda a metodologia, as pessoas, né? Praticamente participei... Todos os processos, Todos os processos. Participei de mais da metade da história da empresa também, com vários empreendimentos, né? Comecei com praticamente estagiário, residente, e agora um novo desafio com novos profissionais, com uma equipe também muito motivada, mas é desafiador porque é um novo ambiente, né? Exato. Mas uma enorme empresa, uma excelente empresa para trabalhar. Então, eu posso me considerar uma pessoa de sorte mesmo, de ter boas casas para poder desempenhar o meu potencial da melhor forma possível.
Mas é merecido, né? Muito merecido. É fruto do seu trabalho, da sua dedicação. Quem te conhece sabe a responsabilidade, a seriedade do trabalho. É um espetáculo, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Eu sou Rosângela Moreira e esse foi o PodSenge. Fiquem ligados porque toda semana temos novidades. O PodSenge é o podcast do Sindicato dos Engenheiros e é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Ouça, siga e compartilhe esse episódio. Estamos nas principais reprodutoras de podcast. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito